Vamos estudar agora uma aula introdutória de português jurídico que traça algumas considerações sobre a linguagem. Então, se você é estudante de direito, me acompanha nesse vídeo, me assiste até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Já deixa um like se você gosta dos meus conteúdos, faça sua inscrição e não esquece de comentar aqui embaixo se este conteúdo foi útil para vocês. Gente, eu tô aqui para gravar um dos conteúdos mais pedidos deste canal, um dos conteúdos mais pedidos para mim na minha vida de professora, que é uma sequência de videoaulas de português jurídico. Mas essa sequência só vai acontecer se essa videoaula for bem, então ajuda aí a engajar se esse tipo de conteúdo é útil para você, porque aí eu vou montar uma playlist e de repente eu gravo até um curso completo de português jurídico aqui para vocês. E os autores de referência, né, da nossa aula de hoje, eu preparei essa aula em cima deste livro aqui, vou colocar o link aqui embaixo se você quiser conhecer e comprar a obra, Português Instrumental para Cursos de Direito, Como Elaborar Texto Jurídico, da professora Miriam Gold e do professor Marcelo Segal. É uma obra que tem um pequeno defeitinho, que ela ainda não está atualizada com a reforma, né, ortográfica. Essa edição aqui é de 2008, mas ainda assim é uma obra muito boa, desde que você leia com essa ressalva, né, vale muito a pena vocês adquirirem. Então, olha só, eu vou capturar a tela aqui para vocês. Eu recomendo até que vocês assistam essa aula no computador para poder facilitar a leitura, né? No celular não vai ficar muito legal. De qualquer forma, eu vou lendo os pontos mais importantes e vou comentando com vocês, né? Aqui a gente está falando do capítulo 2 dessa obra. Então, vamos traçar algumas considerações sobre a linguagem. Gente, a linguagem, ela é um instrumento de trabalho do profissional de direito. Então, ele precisa dominar tudo sobre a linguagem. Então, nós temos aqui algumas teorias referentes à comunicação que é importante que você, que está estudando, que já estudou, né, direito, conheça. Olha só, a utilização da teoria da comunicação, né, pelo bacharel em direito, ela favorece a construção de um discurso forense mais eficaz. Por quê? A pessoa que vai ler as suas petições, né, geralmente elas são direcionadas para o juiz, se você é advogado, mas às vezes você quer ser juiz, você quer ser integrante do Ministério Público, quer ser servidor, né, dos tribunais, todos esses profissionais fazem uso da linguagem. Então, quanto mais clara, mais enxuta, mais eficaz, mais adequada for a linguagem, melhor vai ser a comunicação desses profissionais. E aí, é importante a gente ressaltar, né, vou grifar aqui, que a comunicação, ela não existe por si mesma. A comunicação é algo integrante da sociedade, ela não é separada. A comunicação é uma necessidade básica do homem, né? Do ser social. E aí, pessoal, tem uma discussão muito grande, né, a respeito do preconceito linguístico, de você... É muito feio você criticar aquela pessoa que é simples, que é humilde, que fala errado, porque ela aprendeu daquela forma, porque ela não teve acesso à educação formal, né? Então, aqui nesse canal nós somos contra o preconceito linguístico. Só que, por outro lado, do profissional do direito, do estudante de direito, do bacharel, espera-se o domínio da norma culta da linguagem, né, da norma culta da língua portuguesa. Então, espera-se que você se comunique de forma mais clara possível. E aí, por isso que o profissional do direito ele tem que cuidar dessa questão da linguagem, ele tem que compreender o que é a linguagem, né? A gente vai ver alguns conceitos aqui relacionados à linguagem. Então, tem que aprender a se comunicar direitinho, sim, ó. No direito, né, a comunicação como um todo, ela tem como objetivo transmitir mensagens de forma intencional e ela precisa ser a melhor possível. Então, ó, a gente tem diferentes teorias, né, da comunicação, mas um dos conceitos mais importantes de comunicação que são citados, né, pelos autores deste livro são das palavras de David Berlo, que fala que o homem deseja influenciar o seu meio, seu próprio desenvolvimento e o comportamento dos outros, né? O homem não é um animal autossuficiente. O homem precisa comunicar-se com outras pessoas para influenciá-los, né, por meios que ajudem aos seus propósitos. E aí, nesse ato de comunicar, né, nós temos que fazer previsões sobre como outras pessoas se comportarão. No ato de comunicar, nós criamos expectativas a respeito dos outros, a respeito de nós mesmos.
Nós podemos desenvolver essas expectativas, né, ou previsões pelo aperfeiçoamento da nossa capacidade empática, da nossa capacidade de projetarmos na personalidade do outro, e a linguagem serve para nós interagirmos com o outro, né? A linguagem, a interação é a intenção, é o objetivo da comunicação. Então, do mesmo jeito que quando você se comunica com seus amigos no WhatsApp, você utiliza um tipo de linguagem, quando você, futuro advogado, futura advogada, ou futuro policial, né? Futuro servidor, vai se comunicar com o juiz e com o público que você atende, você utiliza uma outra linguagem, né? Então, é dessa linguagem do profissional do direito que favorece a interação social, que influencia comportamentos que nós estamos falando aqui. Então, não tem nada de errado em você se comunicar de forma informal no seu grupo de WhatsApp, não tem nada de errado com aquela pessoa que fala nós vai, porque não teve acesso a educação formal, essa pessoa não está errada em se comunicar dessa forma, mas aqui a linguagem do profissional de direito, né, a gente tem que pensar em uma linguagem formal, uma linguagem mais rebuscada, né, mais adequada ao contexto da comunicação jurídica. E aí, olha só que interessante, a gente tem um modelo de comunicação aqui, né? A maior parte dos modelos atuais de comunicação são similares ao de Aristóteles, né? Lá na Grécia Antiga, mas aqui a gente tem os estudiosos da comunicação, né? E os linguistas, eles estabeleceram o seguinte modelo de comunicação. E aí, quando você se comunica no contexto do direito, você tem que considerar todos esses elementos aí da comunicação para você estabelecer, né? Para você adequar a sua linguagem. Então, nós temos um emissor, a gente vai ver o emissor é quem transmite a mensagem. Temos o canal é como que essa mensagem é transmitida. Aí a gente tem outros 3 elementos, o contexto em que essa mensagem é transmitida, né? A mensagem em si, o código que é utilizado para transmitir essa mensagem, por exemplo, a língua portuguesa, né? E o destinatário da mensagem. Por exemplo, aqui no nosso caso, vamos colocar que é o juiz, né? Que o emissor é o advogado, o canal é a petição, né? O contexto é vamos colocar aqui um pedido de divórcio, né? A mensagem é que os autores querem se divorciar, o código é a língua portuguesa, né? A comunicação, a linguagem jurídica, e o destinatário aqui é o juiz. Então, todo ato de comunicação é emitido por alguém e tem por escopo a transmissão de uma mensagem que vai ser decodificada, né, por uma outra pessoa. Então, vamos ver aqui os elementos, né, que constituem essa comunicação. Lembrando, né, que a comunicação bem estruturada, ela projeta positivamente o profissional do direito, né? Ela é responsável pelo bom desempenho do profissional. Então, elementos da comunicação. A comunicação verbal ela é um processo dinâmico, né? Sempre existe a interdependência entre o emissor e o receptor, ok? E aqui a gente tem, então vamos ver os elementos da comunicação. Quem diz, né, é o emissor, o transmissor ou remetente. É aquele que emite a mensagem. A quem que a mensagem é dita, né, é o receptor ou destinatário, é quem recebe a mensagem. Então, a gente pode dizer que é o advogado e o juiz. O que você diz, né? A mensagem é o conjunto de informações transmitidas. Lembrando que, num contexto de comunicação como um todo, né, fora da comunicação jurídica, a comunicação pode ser verbal, né, oral ou escrita, ou pode ser não verbal. Então, um abraço, né, um beijo, sinais de trânsito, esse gesto aqui, tudo que você faz comunica, né? A gente fala muito em comunicação verbal, mas a comunicação não verbal também diz muito sobre o profissional do direito. Por exemplo, às vezes você vê um advogado recém-formado fazendo a sua primeira audiência, ele tá coado, ele tá com medo, ele senta às vezes assim mais curvadinho, né, na sala de audiência, você vê que ele tá intimidado ali pelo ambiente, pelo juiz, pelo colega experiente da parte contrária. Então, toda a comunicação, mesmo a comunicação não verbal, diz muito sobre o profissional do direito. Por isso que ele tem que cuidar, né, estudar a fundo essa questão da comunicação, da argumentação. Depois a gente pode falar mais sobre isso aqui. Como se diz, né, é o código, são os sinais utilizados para a transmissão. Então, as palavras, né, ou mesmo símbolos. Você pode utilizar símbolos para transmitir. Aliás, meu marido tem uma aula excelente de semiótica. Vou pedir para ele gravar lá no canal dele e vou colocar o link aqui para vocês. O meu marido que produz esse canal, ele é fotógrafo, ele é produtor de vídeos e ele tem uma aula sobre símbolos, né, dentro da fotografia,
dentro do cinema. Se ele já tiver gravado, quando esse vídeo for ao ar, eu vou colocar o link aqui pra vocês irem lá no canal dele pra ver. Muito bom. Porque a gente não se comunica só com as palavras, né? A gente se comunica também por símbolos, por imagens. Com o que você se diz, né? O veículo ou canal, o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Pode ser um filme, a gravação, a internet, enfim, a gente tem várias formas, né, de você transmitir mensagens. E em que circunstâncias a mensagem é dita, né? O contexto, é o contexto de uma petição inicial, né? É o contexto de uma palestra, é aquela situação na qual a mensagem é transmitida. Então aqui, ó, a gente tem, aqui tá fazendo referência ao Código de Processo Civil antigo, viu? Eu falei para vocês que tem essa questão de desatualização aqui. Então eu falei que o emissor é o autor da petição, o receptor é o juiz, né, o tribunal, hoje o juízo seria o juízo, a mensagem é os fatos e fundamentos jurídicos, né, o código é a linguagem empregada, o português jurídico, o canal, a folha de papel, porque é da época do processo físico, né, hoje em dia a gente tem o PJE, o processo eletrônico, que é o canal de comunicação, e o contexto, né, a situação que fundamenta a petição inicial. E aí a gente tem requisitos para uma boa mensagem. O que você precisa fazer para essa mensagem que você redige, né, chegar ao juiz da melhor forma possível, se você for advogado. Vamos colocar aqui o exemplo do advogado. Primeiro, a mensagem tem que estar ajustada ao receptor. Então, para você se dirigir ao juiz, você utiliza uma linguagem formal. Você não vai chegar para o juiz e falar assim, e aí, Ju, beleza? Chega mais, deixa eu te mostrar aqui, né, o que meu parça, que é o meu cliente, está pedindo. Não tem condição, né? Não é uma linguagem adequada para a comunicação jurídica. Então, você se dirige ao juiz chamando ele de excelentíssimo, né, de excelência, de meritíssimo. Então, a linguagem tem que ser ajustada ao receptor. Ela tem que ter um conteúdo significativo, você tem que mostrar para o juiz que aquilo que você está pedindo é importante para a vida das pessoas envolvidas, né? Tem que ter sentido claro e não pode ser inconcludente, ou seja, você tem que apresentar a sequência de argumentação de modo que fique bem claro ali, que haja uma conclusão que leve o juiz a te conceder, né, aquilo que você, como advogado, está pedindo para o seu cliente. Então, linguagem e língua, né, são usados hoje como sendo a mesma coisa, mas tem uma pequena diferençazinha, né? A linguagem é a capacidade genérica de você atribuir significação a elementos. Então, por exemplo, a linguagem humana, uma das características fundamentais, né, é a criatividade. Então, a linguagem, ela está sempre mudando, né? As formas da sociedade se comunicar, ela está sempre mudando com o passar do tempo. Então, uma das principais características, né, é a criatividade. Já a língua é um conjunto de regras pertencentes a uma determinada comunidade. Então, por exemplo, a língua portuguesa, né, é o conjunto de regras que fazem a gente falar e escrever do jeito que a gente fala. Já a linguagem, ela é um fenômeno vivo, né, em constante mutação. Por exemplo, a palavra você, né, antigamente falava vós, me, ser, né, aí passou a ser você, hoje é VC, você, ser. Então, vai alterando a forma como as pessoas falam a mesma coisa. Um outro conceito importante da gente pensar é a diferença entre dialeto e registro, né? Dialeto são as variações de uso regional. Então, existe uma comunidade linguística específica dentro de um determinado espaço geográfico. Então, por exemplo, a gente sabe que o jeito que se fala no Nordeste do Brasil é diferente do jeito que se fala no Sul do Brasil, que é diferente do jeito que se fala aqui em Minas, né? Então tem essa variação de regionalismos. Já o registro são as variações decorrentes de ajuste em função da situação e do destinatário. Então, a gente tem várias modalidades de língua, a língua escrita, a língua falada, a língua jurídica, a língua dos economistas, dos advogados, dos internautas. Então, o registro é como que se fala, a depender de quem está falando, né? Quem está falando utiliza diferentes registros, formas de registros para se comunicar. Aí a gente tem a língua falada e a língua escrita. A língua falada, ela tem como característica a oralidade, né? Ela é mais informal. Já a língua escrita, ela é mais formal. Então, olha só, aqui a gente tem até uma esquematização, deixa eu colocar aqui para vocês
Ó, a língua falada vulgar não tem preocupação nenhuma com a norma gramatical. É a que você usa para conversar com seus amigos no WhatsApp, né? Que você usa quando você sai com a galera aí, vai tomar um sorvete, tomar um açaí. É também a língua falada coloquial despreocupada. Usa muitas gírias, expressões familiares. Agora, já existe a língua falada mais culta. Por exemplo, se você vai fazer uma sustentação oral perante o tribunal, se você vai conversar com o juiz em audiência, ainda que você faça uso da oralidade, tem que ser a língua falada culta. Não pode ser a língua falada vulgar, nem a coloquial, a despreocupada. Na verdade, gente, só fazer uma correção, a língua falada vulgar é aquela usada por pessoas que não tiveram acesso à alfabetização. Por exemplo, que fala nós vai e tal. A de conversa de WhatsApp é a língua falada coloquial despreocupada. É aquela que você digita VC, né? Que você comunica com emoji, por aí vai. Tem a língua falada culta, né? Tem a língua falada culta, então é a língua falada formal. A língua falada formal é quando você pega a língua falada escrita e reproduz ela para a oralidade. Fica meio artificial, né? Por exemplo, quando você se refere ao juiz, você fala pela ordem, excelência, meritíssimo. É uma linguagem formal, é uma língua formal, mas que você sabe que você está ali fazendo uso da oralidade, você adequa essa formalidade para a oralidade. É diferente do que se você estivesse simplesmente lendo uma petição ali. Tem a língua escrita despreocupada, né? Que também é aquela que você usa no WhatsApp. A língua escrita formal, por exemplo, que você usa no processo eletrônico, né? Você escreve ali, mas tem uma preocupação com a construção das ideias, das palavras. E tem a escrita literária. A escrita literária, ela respeita as normas gramaticais, mas ela permite que você faça uma ou outra adequação, né? Para alcançar uma finalidade mais artística, ok? Então até tem um quadro aqui, né? Que fala sobre a língua falada, a língua escrita, diferentes modalidades. E aí, a gente tem aqui as diferentes funções da linguagem, né? Vou falar rapidamente. A linguagem referencial é aquela que é centrada na mensagem que você quer passar. A linguagem expressiva é aquela linguagem em que ela é focada em demonstrar, né, os sentimentos. A linguagem conativa é aquela que você faz uma chamada para o destinatário. A linguagem fática, você busca manter, né, o contato, está relacionado ao canal de comunicação que você utiliza. A metalinguística é a linguagem que você usa a linguagem para explicar alguma coisa que você está querendo dizer, né? Você usa a linguagem para explicar ela própria. E a poética é aquela que é uma linguagem que faz uso do ritmo, da sonoridade, sonoridade, da estrutura. E isso é tão importante, né, quanto o conteúdo das informações. Aí tem uma coisa importante que eu quero passar para vocês aqui a respeito disso. Olha só, com relação à linguagem poética, né, não é muito comum que a gente utilize a linguagem poética no discurso jurídico. O mais comum para um discurso jurídico é que você faça as suas petições na forma, utilizando a língua escrita formal mesmo, né? A norma culta da língua portuguesa. Teve um caso interessante em 1989 que foi isso, na comarca de Araraquara, São Paulo, um advogado ingressou com uma ação de retificação de registro civil de um rapaz que ele foi registrado com o nome de mulher. E aí o advogado fez toda a petição, né? O rapaz chamava Ivete, fez toda a petição na forma de poesia para pedir para que o nome dele fosse alterado, né, para Ivo, que é inclusive o nome do Santo Ivo, né, o padroeiro dos advogados. Tem uns casos assim, tem um juiz, minha avó até conheceu esse juiz, fez amizade com ele, que ele também dava as sentenças, né, em verso e prosa. Então a gente tem esse tipo de precedente, né, interessante no meio jurídico, mas não é nada que você deva considerar para o seu dia a dia, né? No dia a dia do advogado iniciante, das pessoas comuns. O ideal é que você faça uso da língua portuguesa, da norma culta. Se você ficar em dúvida de como que você escreve uma palavra, você pesquisa no dicionário, né? Sempre considera o receptor da sua comunicação jurídica na hora de você adequar a sua linguagem, ok? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Que a gente tem que pensar aqui.
é sempre considerar os elementos da comunicação, ó, o emissor, quem está transmitindo a mensagem, né, o canal, como que essa mensagem está sendo transmitida, qual é o contexto, a mensagem em si, o código, né? Se você está utilizando a língua portuguesa, a norma culta, o destinatário. Eu acho que quando a gente fala em linguagem jurídica, isso é o mais importante. Não devemos discriminar as pessoas que falam errado porque não tiveram acesso à educação formal, mas o profissional do direito, ele precisa dominar a norma culta. Inclusive, vale a pena você até investir em um curso de português mesmo, gramática e tal, se você... Tem vários gratuitos na internet. Eu vou até indicar, no momento que eu tô gravando esse vídeo, algum cursinho de português online gratuito aqui, porque sempre tem. Vou colocar o link aqui embaixo também. E, na dúvida, né, se você quiser aprender mais, adquira esse livro. Está desatualizado do novo CPC e da reforma, mas é uma excelente obra para você poder iniciar a partir do zero os seus estudos aí do português jurídico. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais!